Shalom, shalom, graça e paz. Boa tarde, paz de Cristo, amados irmãos e irmãs de Cristo. Que bom estarmos aqui mais uma vez, agora para um estudo online, onde estaremos falando hoje sobre os perigos da música e sexo, pecados sexuais. Quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que nos vê agora, você que está aí logado, vai dar uma saudação, ou você que não está logado, não vai dar uma saudação, você que verá depois. Quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, em nome de Jesus. Abençoa a sua vida, abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa tudo que está ligado diretamente a você, em nome de Jesus. Que você possa ter o seu coração disponibilizado ao Espírito Santo para você ouvir dele, ser ensinado, ser instruído por ele, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós oramos agora em nome de Jesus e queremos declarar a tua presença sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de estarmos em tua presença e estamos em tua presença pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus eterno, sumo sacerdote. Obrigado por ter feito isso, obrigado por tudo que foi consumado por Jesus na cruz do Calvário. Nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós queremos declarar que só o Senhor é Deus e fora do Senhor não há outro Deus. Te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, meu Deus querido e amado Pai. Queremos declarar, meu Deus querido e amado Pai, que estamos alegres, felizes, satisfeitos, contentes por estarmos na Tua presença, por estarmos sendo ensinados pelo Senhor nesta tarde. Obrigado, Pai, que tu venha trazer entendimento a cada vida. Queremos declarar na autoridade de Cristo Jesus esse negócio do Senhor, portanto, não é nada no limite de nossas almas, assim repreendemos qualquer tentativa de ação das trevas e queremos declarar o Senhor sobre nossas vidas, o Senhor sobre esta administração e o entendimento que vem do Senhor, Pai. Queremos declarar todo o ambiente físico, espiritual, aquilo que é visível, pelo que é invisível, tudo selado pelo sangue do Cordeiro Jesus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade em nossas vidas, Pai. Vem nos ensinar, Pai. Vem trazer o acrescentar do Senhor sobre as nossas vidas nesta hora. Assim oramos, em nome de Jesus e para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Segundo o poder dele que opera em nós, há um poder operando na minha vida, na sua vida e nas nossas vidas neste momento que você possa receber do Senhor através desse poder, a ministração do Senhor, e que você possa também receber do Senhor decretos favoráveis, que o Senhor possa enviar os anjos dele para estarem ministrando em favor da sua vida nesta hora, da sua casa, da sua família, e em tudo que está ligado direto e diretamente a você. Declaramos a bênção do Todo-Poderoso Deus, Deus Todo-Poderoso, Pai nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que entregou a vida por nós, Jesus de Nazaré. Ele é a razão de estarmos aqui e que possamos realmente glorificar o nome dele com nossas vidas também nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glórias a Deus. Então, amados irmãos e irmãs, eu estava pensando no que ministrar hoje e me veio muito clara a inspiração do Senhor com relação aos perigos da música e da questão de uma vida sexual fora dos padrões de Deus. São duas fontes de muita contaminação no ser humano, aquilo que vem como som, como música, que não vem de Deus, entendendo que Deus criou todas as coisas, portanto ele criou a música, mas sabemos que há uma deturpação das coisas, há uma contaminação segundo o ciclo de ação do príncipe desse século, que é Satanás, como a Bíblia diz, que o mundo já é do maligno, e então aquele que está aí para trazer, atrair pessoas para o reino que não é de Deus, mas o reino do anticristo também. A questão sexual, sabemos que Deus criou o sexo para ser vivido dentro da aliança do casamento entre um homem e uma mulher, mas há uma deturpação também, e eu até estava vendo onde chegou ali, eu estava vendo uma rede social, chegou alguns vídeos ali, passaram ali, e, poxa, eu fiquei assustado de ver a situação de alguns países aí do mundo. Não vou citar nomes aqui nesse momento, mas estou orando por esse país, pelas vidas. A gente vê adolescentes, jovenzinhas, moças se entregando à prostituição, outras esperando que venha um homem de outro país para levá-lo embora, para que ela tenha a melhor condição. Então, algo terrível, a
gente muitas vezes está fechado numa realidade apenas local, apenas de onde a gente vive, de onde a gente mora, ou do nossa cidade, estado, país, e alguns países que a gente tem aí as notícias com mais frequência. Porém, existem muitos países em que há uma escravidão sexual, em que pessoas estão cativas e têm que usar ali do seu corpo desde uma idade muito precoce, ainda adolescentes, jovenzinhos, até crianças, adolescentes, jovens, para poder ajudar no sustento, ter o seu próprio sustento, sustento de família, e na expectativa de que o homem as venha, as compre e as leve embora, para que elas tenham uma condição de vida melhor e também para que elas possam ajudar a sua própria família. Então, uma miséria, uma pobreza, a miséria, primeiramente, a pobreza também ela é espiritual, depois ela é intelectual e depois ela é projetada, ela é manifestada de outras maneiras. Então, como nós sabemos que tudo é espiritual, afinal nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Isso eu tenho o desejo de restaurar tudo isso em nós. E o apóstolo Paulo fala, lá, através de Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 da carta à igreja de Roma, e ele fala aos romanos, e ele fala que é necessária uma renovação da mente. Então, essa batalha espiritual, então, quando é uma miséria, uma pobreza, ela é espiritual, ela é também intelectual, porque é necessário que haja uma renovação da mente para que haja uma mudança aí, dessa realidade. Então, aí depois ela se torna também física, ou seja, ela se torna palpável, as pessoas começam a viver, conviver com a miséria, e aí a coisa é realmente muito séria, ao ponto de ter o seu próprio corpo ali em troca de uma comida, de uma refeição, de ter, entre aspas, uma melhor qualidade de vida, que não é uma melhor qualidade de vida porque é um cativeiro, é uma escravidão. Então, são áreas que é necessário se falar, pouco se fala isso, mas nós precisamos falar. Nos nossos seminários de libertação e cura interior que temos ministrado já há mais de 20 anos pelo Brasil, temos falado nessa questão quando falamos da administração de libertação pessoal, falamos também dessa questão toda de pecados e iniquidades que vem através de relações sexuais ilícitas. Então, perigos aqui, vamos mostrar aqui pelos slides para a gente poder acompanhar. Perigos da telinha, que vem na internet. Então, aqui a gente está falando de telinha, de hoje smartphone, tablet, notebook, enfim, laptop ou computador de mesa, mas enfim, são telas, ou TV, mas mais TV, que hoje já projeta pela internet. Ali já tem essa conexão e ela já pode receber ali aquilo que vem pela internet, na TV. Então, é um dos maiores formadores morais. Tudo que nós vemos aí na questão de música, por exemplo, aquilo que se vê, que se exibe. Hoje você vê uma publicidade de música, você vê uma foto que alguém publica, coloca uma música no fundo, um videozinho que faz, coloca uma música de fundo. Então, é um dos maiores formadores de opiniões, um dos maiores formadores morais, aquilo que é projetado na telinha e também através da música. Pessoas passam de 23 a 26 horas por semana na frente da telinha. Ali hoje, se a gente for ver, esse dado pode estar até desatualizado, porque acho que é muito mais do que isso. Infelizmente, tem pessoas que passam, às vezes, mais de 12 horas por dia. Então, se você pegar 5 dias, 12, 6 dias, né? Seriam 67 dias, seriam 72 horas aí. A gente poderia até depois dar uma reformada nessa informação aí, atualizá-la, porque com certeza ela está defasada. As pessoas passam mais de 60, 70 horas por semana na frente da telinha e recebendo informações, recebendo música também. Visual, era do visual, mas também aí tem música de fundo junto. Estudos indicam que um jovem, um adolescente, um jovem, quando completa 17 anos, terá assistido a 17 mil horas de TV ou a internet. Imagine quanto tempo, né, essa pessoa tem na sua mente, quanto ele pode ter na sua mente de situações e conteúdo contaminado. Com exceção do sono, nenhuma outra atividade toma tanto tempo. São inúmeros os programas de base ocultista e de moralidade, que se incluem também os DVDs, internet, redes sociais. O DVD hoje não é muito usado, mas a internet é mais usada. Passou a ser o vídeo, passou a estar em stream, né? Se poder ver na internet. Então, assim, o senso crítico natural é deixado de lado e o armazenamento das informações é nocivo. Então, o senso crítico, que é normal, que é natural, que é necessário para se peneirar, para se absorver ali com sabedoria as informações, ele é deixado de lado, ou ele está num estado de passividade, se torna passivo na vida do ser humano,
e as informações vão entrando sem qualquer filtro, e isso é algo muito nocivo, que vem e vai tocar muito na pessoa, em todo o ser dela, inclusive naquilo que é espiritual. Eu tenho aqui um texto que está em segundo a primeira Crônicas, ou melhor, capítulo 29, e assim está escrito: Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo e na tua mão a força e poder. Contigo está engrandecer e dar força a todos. Agora, nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e nós te damos o que vem das tuas mãos. 1 Crônicas 29, não saiu aqui na tela o versículo, mas esse texto é 1 Crônicas 29. Então, aí está a inauguração do templo, nós vemos uma oferta de gratidão a Deus através de palavra, através de louvor, vinda de Davi. Davi, então, a palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, embora ele teve sim queda, mas Davi, ele foi rápido, depois de ser confrontado pelo profeta Natan, quando houve aquele pecado dele com Betseba, e entendemos que, digamos, o profeta ou o Natan dos nossos dias é o Espírito Santo que habita em nós, nós somos o santuário dele, a habitação do Espírito Santo. E ele está dentro de nós aí, então ele é aquele que nos mostra, aquele que faz florescer o temor do Senhor, que não é medo, mas temor, reverência e respeito a Deus no nosso coração, que nos leva a entendermos quando algo está errado, quando estamos fazendo, tendo uma prática errada, pecaminosa ou contaminada. Ele que nos traz isso. Então ele louvou o Senhor. Então o que, que acontece? Devemos louvar o Senhor com aquilo que fazemos, com aquilo que ouvimos, com aquilo que falamos, com aquilo que tocamos, com aquilo que vemos. Isso tudo são ferramentas de formação do nosso caráter. Então devemos também escolher essa questão. Quando se trata de arte, de música, aquilo que louva ao Senhor, aquilo que glorifica, que engrandece o Senhor e que traz a presença dele, que alicerça a presença dele, o Senhor, que restaura os altares de louvor e adoração através da nossa vida. Veja Deuteronômio capítulo 6, verso 13, como está escrito aqui: o Senhor teu Deus temerás, o Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Mateus 4,10, então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, a adoração também através de música, o serviço a Deus através da música também, que vemos que aquilo que ouvimos, aquilo que está entrando em nossa mente, no nosso coração, deve ser filtrado e deve ser aquilo que realmente glorifica ao Senhor, glorifica ao nome dele. Agora veja o texto de João, capítulo 4, versos 23 e 24, vai falar que Deus procura adoradores, e assim está escrito: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, aqui é Pai, né? Mas é o Pai, em espírito e em verdade. Porque são adoradores assim que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito, ou seja, através do Espírito, que sai do Espírito Santo com o nosso Espírito, e em verdade, que é a verdade que vem na palavra de Deus, aquilo que expressa quem Deus é. É esses adoradores que ele procura. Então, a verdadeira adoração não tem a ver com canções simplesmente, com vocais, bandas ou corais. Todas essas coisas contribuem para uma grande expressão de adoração. Mas a essência da adoração é quando o seu coração, alma e todo o seu ser estão ligados e adoram o Espírito de Deus. A maioria das pessoas está mais acostumada com adoração congregacional com uma igreja. Mas é quando você adora um a um, como um amante de Cristo, que você entra em uma intimidade onde estão só você e o Senhor, como nunca se viu antes. Então, isso também através das suas palavras de adoração. Salmos 93, 2: o teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Romanos 11, 35, 36: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que seja recompensado?
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Deixa eu só trocar aqui o meu equipamento, colocar o microfone que vai dar uma captação melhor do que esse que eu estava usando. E a gente vai prosseguir. Então, somos chamados para adorar o único e verdadeiro Deus. Somos chamados de Deus para adorarmos a Ele, que é o único e verdadeiro Deus. Não há outro Deus como Ele, não há outro que seja digno de ser louvado, de ser adorado. E a música é uma das ferramentas de grande expressão de adoração, de louvor a Deus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, King James, assim está escrito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Então, através de Jesus Cristo, no nome de Jesus, que adoramos e entregamos a nossa expressão de adoração ao nosso Deus. 1 Crônicas 17, 20, Senhor, não há ninguém semelhante a ti e não há outro além de ti, segundo tudo o que nós temos ouvido. Isaías 45, verso 5, eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cinjo, ainda que tu não me conheças. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. És grande, e grande é o teu nome em poder. Isaías 10, verso 6. Seja fica claro, somente Deus é digno de ser adorado. Agora veja esta frase escrita pela pastora Sarah Schiller. A música que você escolhe ouvir, você escolhe, existe uma opção. Quando você está no ambiente, mercado, shopping, a música de fundo, está em um local para o momento. Mas você pode escolher. Então, a música que você escolhe, você faz a opção de ouvir, revela muito além do teu gosto musical. Ela revela a tua situação espiritual. Olha aqui que foto. Então, a música que você escolhe ouvir, você pode escolher. O teu estado de alma vai te ajudar a escolher. Se você é uma pessoa que está curada, liberta, se está cheio do Espírito Santo, você jamais vai escolher uma música que não seja inspirada pelo Espírito Santo. Então, a música que você entende, então, sendo curado, curada, que a música ela vai trabalhar no teu caráter. Ela vai alicerçar a tua personalidade. Ela vai acrescentar ou tirar aquilo que vem de Deus em você. A música que você escolhe ouvir revela muito além do teu gosto musical. Ela revela a tua situação espiritual. Como você está. Se você está em comunhão com Deus, se você está curado ou curado, se você está liberto ou liberto da música. Então, a música que você escolhe ouvir vai mostrar isso. Então, imagina uma pessoa que só eu não vou aqui falar nome de música, ou cantores, ou bandas, ou estilos musicais, mas a música que a pessoa escolhe ouvir. A música vai falar de amor que não dá certo, vai falar de traição, de sofrimento por causa de amor, como se o amor existisse para alguém sofrer. Como se alguém amar uma outra pessoa fosse uma indicação de sofrimento. Como ter um relacionamento, como se alguém ter um relacionamento com outra pessoa é ter um sofrimento na vida. Como se uma moça ou uma mulher amar um homem é um sofrimento na vida dela. Como se um homem, um rapaz, um homem amar uma moça ou uma mulher é um sofrimento na vida dela. Então, que tipo de situação você está vendo aqui? É uma situação espiritual. Agora, se é um estilo de música, um tipo de música, uma batida de música, uma letra de música que vai falar de sexo, de cama, de ficar, de transar, de fosse sexo, simplesmente, não é? Então, que tipo de situação está a pessoa que está consumindo esse tipo de música, está ouvindo esse tipo de música? Então, aí vai mostrar quem é. Como está aquela pessoa? Então, o estilo de música que alguém opta por ouvir vai mostrar quem é aquela pessoa. Como está aquela pessoa? Como está a alma daquela pessoa? Então, o mapeamento para você ali saber como está a alma de uma pessoa um deles é esse aí. O que a pessoa está ouvindo? Você chega no ambiente, você chega a fazer uma visita para alguém, você chega, se aproxima, você está numa vizinhança, está ouvindo aquele tipo de música, às vezes
um som estrondoso, ou um carro que passa, um veículo que passa aquele som alto, muito alto. Como é que aquela pessoa consegue suportar aquele nível de decibéis de som ali, abusivos aos próprios ouvidos dele, portanto, a saúde física dele, dele ou dela, daquela pessoa. Então, você já vai medir, você já vai saber o estado de alma que está aquela pessoa, a profundidade de feridas que aquela pessoa carrega pela escolha dela. Por isso que está escrito aqui. A música que você escolhe para ouvir revela muito além do teu gosto musical, ela revela a tua situação espiritual. Ela mostra como você está espiritualmente. Então, entendamos a questão da música, que a música ela está inserida dentro de uma guerra por altares. Quem é que vai estar no altar da sua vida? Você vai ter restaurado os altares de louvor e adoração a Deus, ou você vai estar numa outra situação? Não é? Isso é uma escolha, uma opção, como nós falamos aí. A música que você escolhe vai mostrar quem é você, vai mostrar o que está dentro de você. O que está dentro, que caráter você está alimentando, que tipo de caráter você tem. É exatamente isso aí. Ah, mas eu não posso ouvir uma música romântica. Não, não estamos falando nesse sentido, embora existam músicas românticas que são inspiradas pelo Espírito Santo, e que quem canta, quem gravou, são pessoas que gravam música cristã, música evangélica, música gospel. Então, é uma guerra por altares. Então, quem está dominando o altar onde você está é refletido pelo tipo de música que você está ouvindo, que você está consumindo naquele momento. Imagine que alguém está numa praça, está fazendo um passeio na praça, no parque, tem que um grupo com um tipo de música ali. Aí você vai, aí um outro grupo com outro, você vai mapear, vai entender realmente quem está sendo entronizado ali, ou seja, de quem é o trono naquele momento. Não estou dizendo aqui que você tenha que ficar 24 horas por dia ouvindo hinos. Não, entenda isso. E também não estou dizendo para você ouvir música secular. Mas, entenda, aquilo que você ouve, que você consome, está mostrando o estado que você está. Como está você? Como está a sua alma? Como está seu espírito? Como está a sua saúde emocional? Algo que é muito importante falar hoje em dia é saúde emocional. Então, como está a sua saúde emocional? Ela é refletida, ela é, na verdade, ela é manifestada pelo tipo de música que você está ouvindo. Então, estratégias que tentam roubar a adoração ao verdadeiro Deus. Então, a música ela é usada dentro de uma estratégia para roubar a adoração ao verdadeiro Deus. Vejamos aqui o texto de Daniel, capítulo 3, versos 1 ao 7. Vamos lá? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura. Veja bem, rei, olha o histórico aqui. Rei Nabucodonosor, ele produz, manda fabricar uma imagem de ouro da pessoa dele. Ou seja, uma réplica dele com uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura, 2 metros e 70 de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor reuniu os sátrapas, que é um tipo de autoridades que tinha na época, que tinham funções, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, ou seja, a consagração daquela imagem, a oficialização daquela imagem. Veja que ele está falando aqui de, se fosse hoje, seria esferas aqui a nível legislativo, executivo, judiciário, entre outros. Todas as esferas. A nível, nosso dia seria municipal, estadual, federal, nacional, distrital. E então se reuniram aqui, quem que se reuniu? Aqueles que mandou chamar. Os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais da província. Nós temos aqui 8 nomenclaturas diferentes de autoridades, de níveis aqui, para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado.
Então, ele mandou, ele convocou e vieram para o momento da edificação, todos esses que foram alistados aqui. E ficaram de pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Ficaram de pé diante do quê? Aquele poste, daquela imagem, aquele ídolo, aquele objeto de idolatria. Nisto, o arauto proclamou em outra voz, o locutor, o arauto, que ele soltava a voz para liberar ordens. Ele, ali, proclamou em outra voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem, que, olha só, música. Música é som. Som. Só um minutinho, eu já volto aqui, tá? Dando continuidade aqui, precisei resolver uma situação ali rapidinho. Então, veja que ele está falando aqui de música, som. Então, aqui, no momento em que ouvirem, então havia ali um decreto, uma ordem, uma instrução, no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Vocês estão entendendo aqui a dimensão dessa situação? Esse texto aqui ele fala claramente da batalha espiritual que existe nesta questão de música. Dos altares são levantados para música. Então ele vai citar ali vários instrumentos que vão manifestar ali sons, vão trazer sons, e também ele fala de todo tipo de música. Ok? Tudo bem até aqui? Pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, isso quer dizer que se cumpriu. Então, veja bem o seguinte: Nabucodonosor era o rei ali na província da Babilônia, estava na planície Dura, naquele local geográfico que era a Babilônia. Então, uma representação de Satanás, que é o príncipe desse século, que exige som, música, prostração para ele. De quem é naquela imagem? Para quem foi aquele som? Consagrado a quem? Ali Nabucodonosor. Espiritualmente falando aqui, Satanás, uma tipificação do diabo, de Satanás, do inimigo de nossas almas. Olha que inimigo de Deus, inimigo de nossas almas. Ele exigiu, então, essa prostração. Então, entenda esta questão, amada Igreja Viva de Jesus. Satanás, ele exige uma prostração das pessoas diante dele através do quê? Som.
Esse som através de música. Tá claro isso? Tá claro isso, igreja? Será que nós estamos entendendo esse mistério aqui? Estamos entendendo? Ele exige uma prostração. Então, ali, ele foi falado que seria assim, e quando ouviram, então aconteceu. O som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música. Então, aqui são 5 tipos de instrumentos e mais um aqui que fala um item, todo tipo de música. Aí, as pessoas de todos os povos, nações, línguas, se prostrarem e adorarem a imagem do rei Nabucodonosor que ele tinha levantado. Então, aqui, essa invocação, vamos chamar assim, é para pessoas de todos os povos, tribos, nações, enfim, como está aqui escrito. Olha só, que interessante isso aqui, a gente levar em consideração isso, mas também levar em consideração que Deus ele chamou todos os povos para serem dele. Nós vamos fazer aqui uma remissiva da palavra, vamos ver aqui, 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Nós somos, ele chama de todas as tribos, nações, todos os povos, ele chama para adorarem a ele. E aqui Satanás, tipificado aqui por Nabucodonosor, e hoje podemos dizer com aqueles espíritos imundos que buscam a adoração do ser humano através do som, e esses são através de instrumentos de música, e aqui ele fala todo tipo de música. Veja que nós temos 2 versículos citando aqui, quando ele diz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas. Deus comprou todos os povos, nações e línguas para ele. E aqui, que no momento em que ouvir o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles, de todo tipo de música, você se prostre diante da imagem do rei Nabucodonosor, levantou a imagem de ouro. Agora, aqui, assim, quando ouviram o som, então aqui se cumpre, da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, veja aqui, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostrem diante dele. Então, aqui, nós podemos ver como é uma exigência do inimigo de nossas almas de que haja adoração a ele, através da música. Todos os povos, tribos, línguas, nações. Então, veja como é uma contraposição. Então, entendamos aqui que quando se fala de instrumentos, de música, de estilos de música, está se falando do quê? De uma exigência, de um ser que será adorado. Aqui no caso, totalmente deturpada e que não era para Deus, para Satanás. Ok? Apocalipse, capítulo 7, versos 9 e 10. Vamos ver aqui, deixa eu só localizar aqui numa versão NAA que eu quero ler. Apocalipse, capítulo 7, 9 e 10. Vamos lá? Depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com alta voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Ou seja, exaltando o nosso Deus, louvando e adorando o nosso Deus. Então, este é o projeto de Deus. Este é o propósito de Deus, que nós sejamos seus adoradores, que adorem Espírito e em verdade. Então, aqui ele fala de todos os povos, línguas e nações, adorando a Deus. Porém, o diabo que veio para roubar, matar, destruir, ele quer roubar essa adoração. E veja como fica claro aqui, quando ele trata de povos, nações e línguas. Se prostrarem diante, naquele momento ali,
trazendo uma contextualização naquele contexto, era a estátua de Nabucodonosor. Mas hoje o que é? São pessoas, são homens, são mulheres, são artistas, são locais, são altares que são levantados, pessoas se prostram diante daquele ser que ali é representado por essa estátua de Nabucodonosor, mas é representado por espíritos imundos, que são anjos caídos, que são demônios, que recebem esse louvor dependendo do tipo de música que é, de som que é, como nós falamos aqui. Alguém está ali ouvindo aquele tipo de música está mostrando como está a alma daquela pessoa e qual altar que a pessoa está levantando. Qual é o Deus ou falso Deus que aquela pessoa está adorando. Então, há um poder muito forte na música. Há um poder muito forte. A música tem um poder de persuasão, de manipulação, de dominação e controle. Você vê até certos ritmos de música, certas letras, que nem são para criança, mas criança já dançando, rebolando ali, com trejeitos ali envolvidos por aquela música, como se estivesse dentro delas aqui. Porque a música, ela traz alguém, um ser junto com ela, não é? Então, você carrega o Deus que você serve. Eu carrego o verdadeiro Deus, você carrega o verdadeiro Deus. Nós carregamos com nossas atitudes, com nossa vida, com o nosso corpo, que não nos pertence a presença de Deus. Agora, quando é esse tipo de música, que não é a música consagrada a Deus, inspirada pelo Espírito Santo, o que vai ser representado ali? Aquele falso Deus, aquele anjo caído, aquele demônio. Então, existem muitas coisas que roubam a verdadeira adoração. Adoração congregacional, como igreja, adoração pessoal. A música, ela tem a ver com adoração. Ah, mas então você está dizendo que deveria haver música somente... Sim, não estou dizendo somente hinos, simplesmente, mas vários tipos de músicas composta por pessoas que servem a Deus. Pensa em pessoas que servem a Deus e vão compor músicas, vão compor melodias que exaltam o Senhor, mesmo não sendo músicas diretamente ou com sua letra falando ali Deus, Pai, Deus, Filho e Espírito Santo, ou com música de louvor e adoração que se canta na igreja, que falam da natureza, da criação de Deus, mas não de uma forma deturpada, que falam da beleza da mulher, mas não a mulher como um símbolo sexual. Não tem músicas que não são músicas. Buchuda, rabuda, coxuda, e vou parar por aqui, porque senão ficaria grosseiro. Não é música. Ah, porque eu estou aqui fazendo amor com você, mas pensando na outra. Ah, estou aqui com minha nova parceira, mas pensando em você, dos seus gemidos na cama. Isso é música. Você está falando de objeto sexual. Tratando a mulher como um ser, como se servisse apenas para ser um objeto sexual. Sabendo, claro, que Deus criou o sexo para ser uma bênção dentro da aliança do casamento. É uma deturpação do amor, é o falso amor, o amor que não dá certo, é o amor que trai. Isso não é amor. Relacionamentos totalmente conturbados, que essas músicas tratam e retratam como se isso fosse o padrão. É nesse sentido que nós estamos falando. Agora, veja aqui Salmo 149, versos 1 a 2. Aleluia, cantem ao Senhor, cantem ao Senhor. Um cântico novo. Cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos, ou seja, reunidos como igreja. Alegrem-se no seu Criador, exultem no seu Rei, os filhos de Sião. Louvem o nome do Senhor com danças, cantem de salmos ao som de tamborins e harpas, porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. Que os santos exultem de glória e no seu leito cante de júbilo. Os seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Os seus lábios estejam o quê? Altos louvores de Deus. Nas suas mãos, uma espada de 2 gumes, ou seja, é uma arma, uma ferramenta de batalha espiritual, a música, o som, para exercer vingança entre as nações e castigo entre os povos, ou seja, para castigar demônios através da música, que exalta, que fala de quem é Deus e quem Deus criou, do homem, da mulher, da criança, do velho, do novo, enfim, da natureza, da planície, do planalto, das águas salgadas, das praias, dos mares, dos lagos. Fala, mas exaltando a Deus. Não depreciando. Para exercer vingança entre as nações e castigo entre os povos, para prender os seus reis concorrentes e seus nobres
com cadeias de ferro, aprisionar demônios através da música, mas a música que exalta a Deus. Para executar contra eles a sentença escrita, ou seja, aquilo que a palavra de Deus diz com relação ao destino deles, o que será honra para todos os santos. Aleluia. Olha como é profunda aqui. Fala da música, do som, cântico novo. Aqui fala de forma que exalta ao Senhor, de forma que estaremos exercendo vingança contra os demônios, os inimigos de Deus. O arqui-inimigo de Deus que é Satanás, e o nosso inimigo, que é Satanás. E aqueles que estão com ele, que são os demônios. Então ele fala dança, altos louvores, salmos, tamborins, harpas. Fala de vários tipos de instrumentos aqui. Exercemos vingança, então, quando estamos louvando a Deus através da música, mas também usando instrumentos, letra, música, estilos que glorificam o nome dele. Agora veja aqui um exemplo, uma música. Glorifica a Deus, música já se ouve, Mistério Cononia de Louvor, edição 8. Veja essa letra que tremenda. Não vou colocar aqui devido a direitos autorais, mas você poderá procurar depois aí no YouTube. Já se ouve Mistério Cononia 8. Já se ouve sobre a terra o rumor qual de muito povo. É o clamor de reinos e nações já congregados. E o Senhor nosso Deus, o Senhor dos exércitos, chama a nós, seus valentes, passa a revista as tropas de guerra. Derribada está na cova a soberba do inimigo. E também o som da sua música, sua harpa enganadora, suas composições mentirosas e seu triunfal serão aniquilados. Veja o que fala aqui. A harpa enganadora, quer dizer, instrumentos usados para o engano, composições mentirosas, sofismas, e no triunfal serão aniquilados. Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores. A igreja de Deus, revestida de glória e poder, reina por toda a terra. Celebrai com júbilo, palmas e danças, saltem de alegria e cantem com voz bem alta. Ao Senhor, o nosso Deus, que é a nossa vitória, sem temor ou vergonha, de expressar sua verdade na força do seu poder, a igreja em adoração prevalecerá sobre as portas do inferno. Olha que tremendo. Aleluia. Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira louva o Senhor, aleluia. Salmo 150, de 1 a 6. Então, aqui está um convite a todo ser que respira, todo povo, tribo, língua e nação, a louvar a Deus, a adorar a Deus. Amém? 1 Coríntios 3, aqui vamos então, mudar esse assunto, como nós estamos falando aqui, música e sexo. Então, que você possa usar da música, escolher, lembra que nós falamos aqui? A música que você escolhe para ouvir revela muito além do seu gosto musical, ela revela a tua situação espiritual. Agora, escolha. Busque a adoração a Deus, exaltar o nome do Senhor através da música. Ah, mas eu tenho costume, eu tenho vício. Mude a música que você ouve no seu fone de ouvido, a música que você ouve na sua casa, quando você está na rua, quando está indo para o trabalho, quando está indo para a escola, quando está na academia, em casa, seja onde for. Muda o ambiente. Traga a presença de Deus para sua casa através de música de Deus. Você glorifica o nome do Senhor. É uma mudança de mentalidade. E Deus, ele muda a mentalidade. Lembra que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, como estamos aqui, que ele roga pela renovação da nossa mente, para que conheçamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tem como conhecer a boa, agradável, perfeita e agradável vontade de Deus, a não ser através dessa transformação da mente. Amém? Deixe ele transformar sua mente. Ele pode fazer isso. Permita. Queira, deseje e permita que ele faça isso. E você vai ver a diferença na sua vida. Você vai ter cura para a sua alma. Você vai ter saúde emocional em todo o tempo.
Agora vamos para o assunto que está atrelado a esse, que é a questão perigo da música. Já falamos agora do sexo. Primeiro, a Coríntios 3, 16, 17, sexo usado fora da aliança do casamento, claro, fora do padrão de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios 3, 16, 17. Agora, eu posso acrescentar aqui também, 1 Coríntios 6. É, 1 Coríntios 6, vamos ver aqui. Verso 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Ou seja, o corpo que você tem não te pertence, pertence a Deus. Você é santuário de Deus e habitação do Espírito Santo. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Olha que tremendo. E não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Habita onde? No seu corpo. A partir do momento que o véu se rasgou, o Espírito Santo ele não visita simplesmente o ser humano. Aquele que confessou Jesus, o Espírito Santo vem habitar na vida dele e passa a ser a habitação do Espírito Santo. Ou seja, é templo do Espírito Santo. E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Entenda, você precisa viver em santidade. Essa questão de perversão sexual, entenda, o homem não é um predador, a mulher não é uma caça. A relação sexual é um pacto de sangue, é um altar. Todo altar precisa de sangue e responde ao sangue. Toda relação sexual envolve sangue. O sêmen contém sangue. O muco vaginal contém sangue. A ejaculação libera DNA. O movimento do ato sexual na parede intravaginal envolve o rompimento de vários microvasos que contêm sangue. Portanto, toda relação sexual ela é um pacto de sangue. O sangue está envolvido ali. As doenças sexualmente transmissíveis são transmitidas pelo ato sexual porque envolve sangue. O sangue vai para o altar. Quando fora dos padrões de Deus é direcionado para o altar de imoralidade sexual. Onde foi o primeiro sangue da tua virgindade? Você é homem ou você é mulher? Lá formou-se o altar. A partir daquele, o próximo ia seguidamente vai alimentar aquele altar, se foi dentro do padrão de Deus, ou seja, dentro da aliança do casamento, os padrões de santidade, entendendo que Deus criou o sexo, inclusive para você ter prazer sexual, mas dentro da aliança do casamento. Então, se for dentro desse altar, está guardado por Deus. Se for um altar de moralidade, quem está controlando a vida sexual dessa pessoa foi esse pedido de moralidade sexual. Então, o sangue ele vai para um altar. O sangue da tua inocência, das relações sexuais, ele foi para um altar. Quando fora dos padrões de Deus, é direcionado para um altar de imoralidade sexual, de perversão sexual. Até mesmo quando teve relação fora do casamento e depois se casou com a pessoa, precisa tratar disso, se arrepender diante de Deus. Senhor, eu tive relação sexual com a minha namorada, que não era minha esposa ainda, não era minha mulher. Peço perdão por cada relação sexual que tivemos de fornicação fora do casamento. A mulher, se eu tive relação sexual com aquele que é meu marido hoje, mas ele era meu namorado, não tínhamos uma aliança sexual dentro do casamento. Portanto, foi em pecado, foi fornicação. Eu peço perdão por cada relação sexual que eu tive fora do casamento. Se foi com outros parceiros que não vieram se tornar marido seu ou mulher sua, é preciso pedir perdão e renunciar. Também tem ministração aqui, nosso canal de laços de alma iníquos, que são formados, estabelecidos quando se tem relação sexual fora da aliança do casamento. É preciso tratar de cada envolvimento. Quando não se trata da situação vira cativeiro, quer dizer, a pessoa está presa naquela imoralidade. Se trata de altar e cativeiro e envolve hereditariedade, vai passar para a sua descendência. Quando dentro do casamento é bênção, fora do casamento é maldição. Quando dentro do casamento não estão tendo relação sexual, não estão renovando o pacto no relacionamento. Uma outra questão. São casados, mas não têm relação sexual. Não dormem juntos. Não tem um momento de intimidade sexual ali, o marido com a mulher com o marido. Apenas vivem juntos. Não está renovando, então, esse pacto, essa aliança sexual. E aí tem problema no casamento. É preciso ter relação sexual continuamente.
Ah, mas tem um probleminha. Esse problema pode ser espiritual, uma dor pode ser espiritual. Os demônios podem estar por trás. Pode ter ali um altar que foi levantado para demônios e não para o Espírito Santo dentro da questão do casamento, como se tem relação, como são essas relações sexuais, tudo isso. É preciso ser tratado. Aí são doenças psicossomáticas, são pseudo-psicossomáticas que são espirituais, aí se tornam psicológicas e físicas também. E com relação a orientações devem começar em casa, cuidando dos filhos para que aprendam a lidar com o sexo, buscando a pureza sexual, fazendo-os entender que Deus criou o corpo humano todo, inclusive os órgãos sexuais, mas esses para serem ativados em relação sexual dentro da aliança do casamento, em pureza, consagrados a Deus, dedicados a Deus. A importância do ímã na consumação do casamento. Quando o homem e a mulher se unem no matrimônio, ambos virgens primeiramente estabelecem a aliança de sangue entre eles. Quando os dois se tornam uma só carne, o plano de Deus está sendo completado. O ímã foi criado por Deus como uma semente. Quando a semente é rompida, o sangue que surge é a primícia da semente. Esse fruto é a primícia do casamento. Sangue do rompimento ali do ímã da mulher, então sendo incorrupto, ou seja, o rompimento acontecendo dentro do casamento, é recebido pelo pai como a primícia do casamento, como uma oferta do casamento. A primeira oferta do casamento, o sangue vai para o Senhor. Quando foi ali tirado, mas não dentro da aliança do casamento, ele vai para os altares da moralidade. Ok? Esse é um pequeno trecho do livro O Porquê do Ímã de Shirley Corley. Então, aqui eu quero chegar nessas três situações, eu quero explicar aqui. Quais são as três situações que envolvem relações sexuais fora da aliança do casamento? Primeiro, a abominação a Deus, ato repugnante. Levítico 18:22 diz: não se relacione sexualmente com o homem como se fosse mulher. Isso é abominação. Então, aqui se trata de relações sexuais ilícitas, ou seja, de um homem com um homem, de uma mulher com uma mulher. Não foi assim que Deus criou. Então, é fora da natureza que Deus criou. Sem apontar o dedo, sem discriminar, mas a realidade precisa ser falada para que haja cura, libertação e restituição. Então, todo ato sexual aqui, de um homem com outro homem, de uma mulher com outra mulher, é algo que é repugnante, que é abominação a Deus e precisa ser tratado em arrependimento. Veja aqui 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 9. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Nem se enganem, nem os imorais. Aqui está, imoralidade sexual incluída, nem adúlteros, nem imorais, nem idólatras, nem adultos, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, é a palavra de Deus que está dizendo. E como uma pessoa pode sair disso, quanto mais ela se aproxima de Deus. Às vezes as pessoas pensam, poxa, eu quero terminar um relacionamento sexual que está totalmente errado, um relacionamento que está tendo um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, mas como é que vai ficar o sentimento? Primeiro que é um falso amor, não foi isso que Deus criou, não foi assim que Deus criou. Não é um amor criado por Deus, é um falso amor. Então, não se preocupe, apenas se aproxime de Deus. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais e mais semelhança você será de Cristo. E quanto mais e mais semelhança de Cristo você for, mais cheio do Espírito Santo você será. E quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais você vai ter a identidade de Cristo em você. Você, homem como homem, mesmo tendo passado por situações outras aí na sua vida sexual, e mulher como mulher, mesmo tendo passado por situações outras na sua vida sexual. Sempre é tempo de conserto. É preciso que haja arrependimento e abandono do pecado. Provérbios 28:13, aquele que esconde suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Preciso confessar e deixar, não só deixar e não confessar, confessar e deixar. Aí entra o princípio do perdão de pecados, 1 João 1:9. Se confessarmos nossos pecados, Deus já foi justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. Ele nos perdoa. Segundo ponto aqui, então, primeiro ponto, as situações ou consequências de uso de forma
contrária à palavra de Deus ou pecaminosa na questão da vida sexual. Abominação. Deus abomina quando há ajuntamento de pessoas do mesmo sexo. O segundo ponto é destruição. Veja, as pessoas às vezes se preocupam, o diabo está destruindo, o diabo está destruindo. A causa em que é o próprio Deus que está destruindo o corpo da pessoa, onde há manifestações que podem ser de doenças e enfermidades, como exemplo, porque a pessoa usou o corpo dela, que é templo do Espírito Santo, santuário de Deus e habitação do Espírito Santo, conforme lemos anteriormente, para práticas sexuais pecaminosas, ou fora do padrão de Deus. Vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês, ou habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, destruir como? Com pecados sexuais. Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é santo e vocês mesmos são esse templo. Mas aqui eu estou trazendo uma conotação do ensino de pecados sexuais, mas não somente isso. Alguém pode destruir o seu corpo com uma má alimentação, com uma má conduta, com bebidas alcoólicas, por exemplo, com glutonaria, não fazendo exercícios físicos, não cuidando, comendo tudo que vem pela frente, sem peneirar. Nós não vivemos para comer, nós comemos para sobreviver. Ok? Mas aqui, no caso, o nosso alvo é falar sobre pecados sexuais. Então, Deus o destruirá. Veja que está escrito aqui, você está vendo na tela aí. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Quem que vai destruir? O próprio Deus. Aí fica claro que não é uma ação simplesmente de demônios ou só demônios. O próprio Deus pode destruir o corpo de alguém se esta pessoa não usa devidamente esse corpo que Deus criou para ser o templo do Espírito Santo, a habitação dele. Segundo, a segundo assunto aqui. O terceiro, vingança do próprio Deus. Deus pode se vingar de uma pessoa que defraudou uma outra, ou levou a pessoa a fazer aquilo que ela sabe que era pecaminoso. Por exemplo, estamos namorando, vamos casar um dia, temos que ter relação sexual, temos que ter práticas, experiências, ou toca daqui, boca de lá, sexo oral. Não houve uma penetração sexual, mas teve sexo oral, se viram nus, tocaram no corpo do outro, beijaram no corpo do outro, sem serem casados. Então aqui diz, forçaram, um forçou o outro a ter relação sexual. E aqui diz, ninguém iluda ou defraude nisso a seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vou dissemos e testificamos. 1 Tessalonicenses 4 e 6. Então, o que acontecia aqui? Um caso de um rapaz abusar de uma moça sexualmente, eles contratavam um homem que era vingador para se vingar daquele que fez isso. Aí o senhor diz, não precisa mais fazer isso, porque eu me vingo da pessoa que defraudar outra. Aí é algo espiritual. É uma atitude de Deus contra alguém que defraudou a pessoa nessa questão sexual. Levou a pessoa a fazer aquilo que sabe que era pecaminoso. Quantas meninas, mulheres, moças cedem, claro que não deveriam, mas devido a uma carência emocional, uma codependência daquele que acha que é o amor de sua vida. Boa tarde, irmãos e irmãs, Leila, Érica e as demais que estão aqui. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. O que acontece? Ah, mas se eu não ceder, ele vai sair com outra. E ele fala, ou você cede, e temos várias meninas querendo morar comigo aí. Você entendeu? É manipulação. É abuso. A pessoa acaba fazendo, e vai uma vez, e vai duas, e aí o pecado trouxe o amortecimento. Então entenda que são situações que tem que se tratar diante de Deus. A primeira, se teve contato sexual, homem com homem, mulher com mulher, ou menino com menina, moço, não importa a idade, ou quando aconteceu, está vivo, é abominação a Deus. Precisa orar pedindo para Deus, se arrepende, confessa, que Deus tire a abominação dele sobre a sua vida. Destruição, defraudou, forçou, por exemplo, ficar é uma defraudação. Porque usar uma pessoa simplesmente para ter um prazer momentâneo de um beijo, de um toque no corpo, de uma relação sexual. Eu pergunto para as pessoas nos seminários de libertação e cura, onde começou o FICO? Ah, o FICO foi na malhação daquela rede de televisão. Não, não foi.
A Bíblia fala em Gênesis que a mulher de Potifar quis ficar com José. Então o fico começou lá. José fez o quê? Fugiu daquela mulher. Então fuja. Então ficar é defraudar alguém. Se você vai ficar com alguém apenas para ter um prazer momentâneo, usando aquela pessoa, você está defraudando aquela pessoa. E aí vem a vingança de Deus. Usou o seu corpo de forma errada, teve relação sexual, manipulou o seu corpo com masturbação ou de outras formas. O corpo não é teu, é do Espírito Santo. E veja bem, se alguém está se masturbando, está traindo aquela pessoa que virá a ser o marido dela, se for uma mulher, ou a mulher dele, se for um homem. Se é um homem que está fazendo isso. E ninguém se masturba pensando numa pedra, num pau, numa parede. Não. Sempre vai estar ligado aí como se fosse voyeurismo. Uma imagem. Viu uma cena, viu uma pornografia, viu um vídeo ali, uma foto, pensou em alguém. Ok? Ativou algo que não poderia ativar. Tá? Então aqui virá a destruição do Senhor, porque destruiu o seu corpo. Senhor, se eu destruir meu corpo, e Deus vai te lembrar, me perdoa, porque eu fiz isso, 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 e o Espírito Santo vai te lembrar. Terceiro, vingança do próprio Deus. Iludiu, defraudou alguém. Gente, como é que pode hoje as pessoas terminam o relacionamento aqui, amanhã estão com outra pessoa já? Até por vingança. O rapaz para mostrar que ele é um macho de verdade, que tem a mulher que ele quiser, a mulher para mostrar que não fica sozinho. Não teve cura. Sabe, gente? Eu fico assim, assustado com certos procedimentos de pessoas que buscam por libertação. Porque, às vezes, como diz, está uma cadeira ali, imagina você está ali, alguém se tornou numa cadeira, ficou horas e horas sentado numa cadeira. O pessoal te oferece a cadeira, você senta ali, você sente o calor do corpo da outra pessoa. Nem o calor da outra pessoa saiu daquela pessoa, ela já está pensando em outra, ou em outra. Deus tem misericórdia de nós, né? Deus aponta o dedo, aponta uma solução, mas são assuntos que têm que ser falados, tratados, para que você não se perca, até mesmo perca a salvação, por ignorância espiritual. A Bíblia é clara, Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Há um poder de Deus que vem através do conhecimento. Então, expostas essas três situações aqui, de mau uso do teu corpo, que é tempo do Espírito Santo. Vai atrair a abominação a Deus, quando se trata de relacionamento sexual, pode até ser um fico, um beijo, um toque de um homem com outro homem, um moço com outro moço, enfim, menino com menina, com outro menino, moça com outra moça. Destruição, quando você usou sexualmente seu corpo fora da aliança do casamento. Destruição que vem de Deus, como está escrito aqui. E terceira, vingança do próprio Deus, quando houve defraudação. Você defraudou aquela pessoa, iludiu aquela pessoa, usou daquela pessoa, inclusive emocionalmente. Ok? Aqui tem uma sugestão para orações e nós vamos orar agora. Pai, nós oramos, queremos colocar diante do Senhor cada situação que nós falamos aqui. Primeiramente, essa questão da música, Pai. A música que a pessoa escolhe para ouvir revela, além do gosto dela musical, revela a situação espiritual dela. Quantas pessoas têm carência? Quantas pessoas não foram ensinadas em padrões morais, em bons costumes, na sua palavra, não foram levadas ao padrão da sua palavra? Deus perdoa em nome de Jesus. E mostramos aqui que a música, como o rei Nabucodonosor, está registrado em Daniel 3, de 1 a 7, ele exigiu que se prostrasse diante de uma estátua de ouro dele, na imagem dele, com 27 metros de altura e 2 metros de 70 de largura, quando tocassem ali, o pai, os sons da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles, de todo tipo de música, se prostrassem diante dele. Quantas pessoas têm se prostrado diante de Satanás e demônios através de músicas profanas, de mau gosto, que vão denegrindo o que é amor, o que é relacionamento, o que é sexo dentro do casamento, o que é casamento, pai, o que tantas outras coisas. E estão invocando espíritos imundos sem saber. Perdoa, Senhor. Pai, também a questão aqui de consequências por perversão sexual, perdoa aqueles que se juntaram homem com homem, mulher com mulher, pai. Isso é uma abominação repugnante. Tira a sua abominação dessas vidas através da confissão e arrependimento deles, pai.
Destruição que veio do Senhor, diz aqui sua palavra, que o Senhor vai destruí-los quando destruir o templo do Espírito Santo, que é o próprio corpo, manipulando, usando em relação sexual fora do casamento. Também vingança do próprio Deus, Pai, que haja arrependimento, confissão e renúncia quando o Senhor manipular outras pessoas, defraudaram, levaram outras pessoas a fazer aquilo que sabiam que era pecaminoso, mas foi algo ali de baixo encantamento, de manipulação, de chantagem, de dependência emocional. Perdoa-os, Pai. Que venha o teu reino, que venha ser feita a tua vontade sobre essas vidas, meu Deus, que demanda, Pai, que venha a tua bênção, a tua graça, o teu poder, a tua unção, que esses amados irmãos e irmãs que nos ouvem agora ou estarão ouvindo em outro momento, eles possam consagrar suas vidas em todo ser, espírito, alma e corpo ao Senhor. Possam, Senhor, dedicar a sua vida ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Possam, Pai, consagrar ao Senhor e que o Senhor possa vir agora através desse arrependimento genuíno que estão oferecendo ao Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, limpá-los agora. Passa o sangue de Jesus agora, Deus. Aplica o sangue de Jesus, lava-os, limpa-os, Pai, e esses demônios tiveram acesso aos corpos deles, Pai. Aqueles espíritos familiares, espíritos imundos, espíritos territoriais, Pai, agora repreendemos, amarramos e com mãos e pés atados, amordaçados, expulsamos essas vidas para o destino que o Senhor tem para eles e que não voltem mais. Que fique a tua presença, Pai. Que assim seja, em nome de Jesus e para a tua glória, Deus. Eu os abençoe. Espírito, alma, corpo e vida, e ter uma nova conduta, como o Senhor falou para aquela mulher, vai, não peques mais. Falou para aquele homem, não peques mais para que algo pior venha sobre você. Que assim seja com essas vidas. Que vivam em santidade, porque aquilo que o Senhor coloca como padrão, o Senhor dá a garantia, porque Jesus ele consumou todas as coisas, de que é possível se viver dentro desse padrão, sim. E que assim seja com essas vidas, em nome de Jesus e para a tua glória. Que assim seja. Amém. Amém, amada Igreja Viva de Jesus. E também agora, eu quero orar para suas finanças. Se você desejar semear nesse ministério, você tem essa chave Pix aí. E você tem esse QR Code que pode ler também. E eu quero orar e quero abençoar também suas finanças, que é algo tão importante. Nós somos celestiais, mas não somos angelicais. Precisamos de dinheiro? Sim, todos nós. Por isso nós oramos e abençoamos aquilo que tem a ver com nossas finanças e com dinheiro. E quero ler aqui o texto de 2 Coríntios, deixa eu localizar aqui, capítulo de número 9, versos 6 primeiramente e depois o verso 10. E assim está escrito: e isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Deus que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Deus. Eu oro agora sobre finanças e quero abençoar essas vidas. Meu Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abençoa, meu Deus, cada vida nas finanças, aqueles que vão semear, aqueles que não vão semear, mas aqueles que estão semeando, eu esteja multiplicando a semente. Deus, que haja multiplicação dessa semente agora, no nome de Jesus Cristo. E que hajam portas abertas, meu Deus querido e amado Pai, que haja realmente, Pai, um grande romper também nesta área que é tão importante, que é a área econômica e financeira na vida de cada um dos teus filhos e filhas. Assim eu os abençoo, Pai. Declara a bênção em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus Pai. Pai, abençoa aqueles que estiveram, estão aqui conosco, estarão em outro momento. Alguns eu posso ver aqui uma saudação, quero abençoar essas vidas, abençoa a Leila, Duda, família, parentela, abençoa o evangelismo ali, Pai. Abençoa a Érica, família e parentela. Abençoa cada um desses amados irmãos e irmãs em Cristo, em nome de Jesus e para a tua glória, que assim seja. Obrigado, amada Igreja Viva de Jesus, vocês estiverem conosco aqui, vocês estarão em outro momento, terão acesso a essa ministração, passe para frente, passe aí no seu um grupo, uma lista de transmissão, para que outras pessoas possam ser abençoadas também com esse conteúdo que eu creio que é de fundamental importância e que a igreja tenha conhecimento. Então, quero deixar aqui meu grande abraço, meu até breve, em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente e poderosamente. Fica na paz de Cristo.